Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. É muito bom estar com você aqui nessa noite. Quero agradecer, pastor Douglas, pastora Pâmela, muito obrigado. É uma honra para mim. Eu quero falar bem rapidamente sobre a ceia. E todas as vezes que nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a perceber de que existe um ato espiritual diante daquilo que nós vamos fazer, que está sendo representado com o suco e o pão, amém? Mas sabe, queridos, o que me chama muito a atenção sobre isso é que nessa noite eu quero falar sobre a troca do Calvário. E eu quero falar de uma forma muito rápida para que a gente consiga dar andamento no culto. Agora, eu fico pensando todas as vezes que nós vamos ter esse ato de estarmos ceando. O que Jesus sempre fazia quando ele chamava os seus 12 discípulos? Por que ele chamava os 12 discípulos para comerem juntamente com ele? O primeiro ato que a Bíblia nos ensina sobre a ceia é fazer com que nós saibamos que esse momento é um momento de comunhão, ou seja, um momento de relacionamento. Amém? Você está aqui? E todas as vezes que nós olhamos para esse ato, nós precisamos entender de que Deus, Ele nos colocou numa posição de superação, ou seja, tudo aquilo que nós não podíamos fazer por meio do sacrifício, Ele enviou o seu Filho para ser sacrificado para que você não precisasse passar por isso. Agora, quando nós falamos sobre essa troca do Calvário, nós precisamos entender de que Ele pegou o lixo que era nosso para tomar para Ele, para que nós não tivéssemos mais que carregar aquilo que estava parando a nossa natureza. E sabe, queridos, a Bíblia nos mostra de que em vários atos, a Bíblia nos mostra de que Ele mesmo, Ele trocou, Ele preferiu enfermar o seu único filho. A Bíblia diz que Deus, Ele preferiu enfermar o filho dele, o único filho. Por quê? Porque chega um determinado ponto onde Jesus estava ali a ponto de ser crucificado, e Ele estava ali naquele momento de agonia, e a Bíblia diz que quando Ele estava ali, é muito claro, quando Deus Ele olha para o alto, Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que não há uma resposta concreta em que Deus Ele começa a falar algo para Jesus naquele momento. Por quê? Porque naquele exato momento Deus preferiu virar as costas para Jesus para não virar para você. Agora, quando nós falamos sobre essa troca do Calvário, eu quero que você abra por gentileza em Gênesis 22:7. E eu quero mostrar para você aqui como foi importante nós entendermos de que por meio da graça de Deus, nós sempre vamos olhar para a palavra e nós vamos entender de que Deus sempre vai substituir aquilo que é sacrificial em alguns momentos da nossa vida. Porque quando nós falamos sobre essa graça de Deus, na antiga aliança, graça significa alguém que dá vida por outro alguém. Na nova aliança, graça significa um favor imerecido. Agora, por que eu estou dizendo sobre isso nessa noite? Porque o ato de nós entendermos que a ceia, ela vai muito mais além do que algo simbólico, e sim de uma forma espiritual. Nós vamos entender que a Bíblia nos mostra de que Deus, Ele sempre vai prover algo para mostrar para você de que você não tem condições de morrer por uma situação, e sim Ele tem a condição de prover aquilo que você precisa. E aqui no versículo 7, e aqui em Gênesis, no versículo 6, diz assim: Abrão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque então disse para o seu pai Abraão: Meu pai. Ele disse: Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, estão prontas, mas aonde está o cordeiro do holocausto? Versículo 8 diz: Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Agora, presta atenção numa coisa. Quando Abraão ele começa a levar o filho para ser sacrificado, isso na cabeça dele, ser sacrificado, a Bíblia diz que quando ele começa a levar o filho para o cenário de sacrifício, a graça nos mostra de que nenhum homem tinha capacidade de substituir o sacrifício, porque nenhum deles tinha capacidade de ressurreição. Agora entenda uma coisa: quando ele chega diante daquele ato, a Bíblia diz que Abraão ele começa a dizer: olha, Deus ele há de prover
o sacrifício. E quando a Bíblia fala que quando Abraão ele foi sacrificar Isaac, naquele exato momento aparece um anjo e diz: olha, chega, basta. E naquele exato momento aparece um cordeiro atrás dele. Deixa eu te dizer uma coisa, a troca do Calvário, ela serve para nós entendermos a seguinte questão. Todas as vezes que nós olhamos para a morte e a ressurreição, nós vamos entender de que Deus ele substitui tudo aquilo que estava propício para acontecer em nós, como miséria, como tristeza, como escravidão, como enfermidade, como pobreza ou como qualquer outra coisa que vinha de uma forma a ser escravizado em nossa vida, e Ele começa a substituir para que nós entendamos de que nós não precisamos pagar algo que já está pago. Em 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez. Agora entenda uma coisa, se fazer não é ser pecador, é se colocar no lugar daquilo. Então quando Jesus ele começa a entrar em cena para nos colocar numa posição onde nós sejamos pessoas poupadas para não passar por sacrifício, então Deus envia alguém para substituir todas as coisas que estavam para acontecer em nós. Então o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, ou seja, ele se colocou no lugar. Presta atenção numa coisa, esse sacrifício, ou seja, a simbologia do suco e do pão, era justamente a troca, ou seja, tudo aquilo que era para ser feito em nós, foi feito nele. Por quê? Para que nós entendêssemos que a justiça de Deus é alguém que está justificado, ou seja, que não tem mais dívida com nada. Você precisa entender uma coisa nessa noite: participar da mesa é você entender de que você não tem culpa ou dívida com mais nada. Por isso que quando nós fazemos o ato de ceiar, nós estamos praticando aquilo que Jesus fez com os discípulos. Olha, sentem aqui, vamos nos relacionar, ou seja, ter um momento de koinonia. A palavra koinonia ela vem do grego, que se chama ter comunhão ou relacionamento. Então, na verdade, Deus ele preferiu enfermar Jesus. Por quê? Porque Ele queria substituir a escravidão, tirando de nós e colocando nele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando a Bíblia fala que Abraão ele foi sacrificar, o filho dele não podia substituir a morte. Por quê? Porque ele não tinha uma capacidade espiritual de entrar no lugar de alguém como sacrifício. Apenas uma pessoa teria condições de fazer isso, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Agora presta atenção numa coisa, quando você olha a palavra de Deus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 8, se puder colocar na tela, 2 Coríntios capítulo 8, lá no versículo 9, olha o que diz: há uma substituição, ou seja, uma troca. Olha o que diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Eu acho que pode ficar um pouco mais alegre esse momento. Sendo rico, ou seja, Jesus nunca foi pobre como se está sendo pregado por aí. Por quê? Olha o que diz: se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem. Entenda uma coisa, há um pico de substituição, e esse pico não é algo sazonal, é algo permanente. Não é algo que começa e para, é algo que fica. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro ele diz em 2 Coríntios 5:20, pode deixar aqui. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça. Ou seja, ser justificado é alguém que está sendo poupado de passar por uma coisa que não precisa mais. Então ele começa a transferir o quê? Tudo aquilo que estava nele, tudo aquilo que estava sendo carregado nele, era algo que era para ser carregado em nós. Mas o que ele decidiu fazer? Ele preferiu virar as costas para Jesus para não virar para você. Então a Bíblia diz que ele, sendo rico, presta atenção numa coisa, em Lucas capítulo 22, lá no versículo 44, diz algo interessante. Se puder colocar, eu queria que todos vocês lessem. Eu estou correndo porque nós não temos tanto tempo. E olha o que diz: estando ele angustiado, orou ele ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Presta atenção numa coisa: quando o homem perde a aliança, por meio da entrega de Adão e Eva lá no Éden, se sujeitando, dando a chave da morte para o diabo, a Bíblia diz que Jesus vem para justificar o quê?
aquilo que estava sendo desatado, ou seja, aquilo que foi desaliançado entre o homem e Deus, o homem perde essa aliança. Mas quando Jesus ele vem para entrar no meio, ou seja, ele começa a ser o condutor do quê? Para reatar o homem com Deus. Então ele começa a puxar o homem para quê? Para que o plano original de Deus pudesse ser inserido novamente por meio de Cristo Jesus, sim ou não? Agora, quando a Bíblia diz que Jesus ele soa gotas de sangue que cai até o chão, esse era o momento que ele estava sendo crucificado. Agora presta atenção numa coisa, pega essa revelação. O ato dele estar sendo crucificado e estava em angústia. Aquele sangue que estava sendo derramado até o chão é exatamente o momento em que há um encontro entre Deus reatando o homem, porque o homem veio do pó. Então o sangue, quando cai no chão, é a simbologia de que ele estava reatando o homem com Deus. Ele começa a trazer o homem de volta para a cena da onde ele nunca tinha que ter saído. É por isso que Paulo diz em Efésios 2,6: se já ressuscitaste com Cristo, ele diz que Ele nos colocou sentados à destra de Deus em Cristo Jesus. Então quando esse sangue encontra o chão, é um encontro de algo que foi reatado entre o homem e Deus. Ele começa a puxar o homem para reatar o que? A comunhão. Reatar o que? Os direitos. Reatar o que? Tudo aquilo que era do homem, que não era para ser tirado. Por isso que ele diz: aquele que era rico, ele se fez pobre no teu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado no teu lugar. Colossenses 2,14 diz: e tendo rasgado a escrita de dívida, que lhe era contrária nas suas ordenanças, ele pegou e ele rasgou publicamente, pendurando no madeiro. Aleluia! Nós temos de sobra palavras que possam apontar para a mesa que fala. Porque quando você olha para a mesa, você precisa gerar expectativas de entender de que existe algo sempre além. João capítulo 10, versículo 18. Põe na tela por gentileza. Evangelho de João 10, 18. Ninguém atira de mim, presta atenção. Jesus mesmo se voluntariou a se entregar. Por quê? Porque nem a morte poderia pará-lo. Agora, por que ele entregou a sua vida? Ele diz aqui: ninguém atira de mim, mas eu a dou, porque por minha espontânea vontade tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Agora presta atenção numa coisa. Todas as vezes que nós vemos o favor de Deus, como nós cantamos, o favor de Deus está sobre mim, não é isso? O maior favor de Deus e a maior autoposição de uma pessoa não é quando ele está inserido dentro dos dons ministeriais, e sim quando ele assume a posição de ser filho de Deus. Não há posição nessa terra maior do que ser filho de Deus. E quando nós olhamos o ato da ceia, nós precisamos perceber de que essa troca, ela foi dada para que nós percebêssemos de que por meio desse ato, o momento da comunhão não está simplesmente quando você ora, não está simplesmente quando você vem à igreja, mas nós devemos fazer tudo isso, mas sim quando houve a transformação da sua natureza. Porque quando houve essa transformação, nós começamos a entender de que a graça, ela começa a nos entender de que há um direito, há algo que está além da nossa capacidade. Para quê? Para nos tornarmos pessoas que consigam entender o seu lugar de posição para vencer, do seu lugar de estar reinando em vida, do seu lugar de ser próspero. Todas essas coisas estão disponíveis para que nós saibamos de que o ato da mesa é entender de que algo maior está sempre posicionado para nos fazer vencer. Pastor, vem aqui por gentileza, pode vir. Então nessa noite nós vamos entender juntos, de uma forma muito mais profunda, de que existe algo. Quando Paulo diz, eu vou encerrar com isso para passar para o pastor, em 1 Coríntios 11, 23, se puder colocar na tela, eu vou deixar o pastor aqui já ministrar, bem rapidamente.
Olha o que o apóstolo Paulo diz quando nós falamos sobre a ceia. 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Este é o meu corpo, que é dado em favor. Por isso que graça se chama favor imerecido. Ele deu. Nós não merecíamos, mas Ele enxergou em mim e você a capacidade de entender que nós pudéssemos estar sendo reatados com Ele. Então olha o que diz: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Agora existem duas coisas. O corpo, a Bíblia diz que esse é o meu corpo. Próximo versículo, olha agora. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, no meu sangue. Presta atenção agora. O corpo foi dado como o exemplo de que Ele estava moendo o corpo. Para quê? Para tirar todas as enfermidades daquele que crescem nele. Então Ele toma o corpo, Ele entrega o corpo para o quê? Para a enfermidade. Ele entrega o corpo para carregar o quê? O pecado, a prostituição, qualquer coisa que tenha como empecilho de levar os filhos à derrota, Ele toma para si. Então Ele entrega o corpo. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20, ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho, ou seja, na carne de Jesus. Entre o rompimento, aonde começa a dividir a história, o pecado não faz parte, a tristeza não faz parte, a angústia não faz parte, a miséria não faz parte, nada daquilo que estava imperando em nós não faz mais parte. Então quando Ele diz: esse é o meu sangue, é o cálice da nova aliança, aí a história muda. Sabe por quê? Porque ele traz a divisão. Ele carregou tudo aquilo que te impedia de vencer. E o sangue, Ele diz: agora por meio do sangue você faz milagre, por meio do sangue você é próspero. Meu Deus do céu! Por meio do sangue você tem a plena autorização de vivenciar o tempo da graça da nova aliança. É por isso que você vence, é por isso que você é próspero, é por isso que você é curado, é por isso que você é bem sucedido, porque você foi lavado com o sangue e também comprado no preço dele. Oh, aleluia! Você nasceu para vencer, irmão. Você nasceu para dar certo. Não há dívidas com o diabo que possam parar o povo de Deus.